como nós vimos, né, no vazamento junto à Folha de São Paulo, o jornalista Glenn Gleud, que conseguiu 6 gigabytes do que acontecia entre a assessoria direta lá do senhor Alexandre de Moraes e o TSE, já que ele era ministro supremo e também presidente do TSE. E áudios comprovaram na Folha Online como os inquéritos são produzidos. Entre as gravações, lá o juiz, revisor auxiliar de Alexandre de Moraes, conversando com o Tagliaferro, que presidia a Comissão de Combate à Desinformação, falando para o Tagliaferro: eu quero aquilo. Você sabe como o ministro é. O que ele quer, ele faz. Ele, inclusive, está ameaçando ir aí fazer o relatório dos indiciamentos. Mais ainda, em dado momento, esse juiz fala para o Tagliaferro: ele quer o Eduardo Bolsonaro. Em outro momento, ele fala também sobre a perseguição à revista... Não é o Oeste, não. A Cruzoé. Ele responde: mas não temos aqui nada para incriminar a revista Cruzoé. Daí o juiz fala: seja criativo. Bem, assim é feito aí. São feitos inquéritos sobre Alexandre de Moraes. Tem mais informações ainda sobre esses 6 gigabytes, mas tivemos informação que a Folha de São Paulo foi pressionada a não publicar mais nada. Mais ainda, se eu sou tão criminoso, por que não seguiu o devido processo legal? Pode o mesmo juiz, no caso de Alexandre de Moraes, ele não abre um novo inquérito. Ele abre novas petições em cima do inquérito do Fim do Mundo, que é de abril de 2019. No começo do meu governo, já comecei a ser investigado. E não acharam nada até agora. E novas petições, tudo cabe ali. Mais ainda, agora tem uma proposta de emenda à Constituição no Senado, reservando ao Supremo Tribunal Federal julgar os casos que visem a ser atentatório ao Estado Democrático de Direito. Olha, é um sinal de que não é deles. Esse episódio do Rio de Janeiro era para ser julgado na última instância ou foi lá embaixo? Lula foi julgado onde? Não foi na 13ª vara em Curitiba? E eu vi agora também a imprensa batendo muito no governador Tarcísio e na Polícia Militar de São Paulo. O episódio outro agora, né, de um policial empurrando uma senhora idosa. A imprensa fala: que risco a senhora idosa oferece a esses policiais? Essa pobre senhora está sendo maltratada pela Polícia Militar. Eu pergunto a vocês: que risco o pessoal do Rio de Janeiro, velhinhos, idosos, com bandeira numa mão, Bíblia embaixo do braço, ofereceram junto ao Estado Democrático de Direito? Dizia a todos vocês que quem ofende o Estado Democrático de Direito é quem não respeita a Constituição e não respeita a lei. Não sou eu esse desrespeitador. É o outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, que não segue o devido processo legal. No mais, o que é um golpe de Estado, né? Me acusaram de uma minuta de golpe. Começou lá atrás, estado de sítio. Eu queria dar um golpe e vi estado de sítio. O que é estado de sítio? Está previsto na Constituição. Se está previsto, não é golpe. Você pode usar desse dispositivo. Mas estado de sítio começa como? O presidente da República convoca os conselhos da Defesa e da República, ouve aos 2 conselhos e manda uma mensagem para o Congresso, pedindo autorização para decretar o estado de sítio, em cima de considerantes. Pode ser 1, 2, 3, 10 ou dezenas de considerantes. Se o presidente mente no tocante a algum dos considerantes, ou vai em curso em crime de responsabilidade. Então, com essa mecânica toda, está na cara que quem assina, na verdade, o estado de sítio não é a Presidência da República, é o Congresso Nacional. Mais ainda, você vê, nós peticionamos no final de 22, depois do segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral apontando algumas fragilidades no processo eleitoral. O que o Alexandre de Moraes fez poucas horas depois? Inferiu essa petição do nosso advogado e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alegação que nós podemos questionar o resultado das urnas, porque isso é um ato atentatório à democracia. Agora, 2018, eu perguntaria para vocês: o processo eleitoral foi questionado, onde eu fui eleito no segundo turno? Pergunta, alguém responda. Foi questionado. E como é que foi questionado? Chegou um papel, o papel que não tem assinatura não é no TSE. Apresenta o TSE a senhora Rosa Weber. Quando eu vi aquele papel, que eu tenho meu conhecimento também, em 21, não em 18, é um papel bastante comprometedor. O que ela fez de imediato? Em cima do que se chama notícia de fato, ultimou a Polícia Federal a imediatamente abrir o inquérito. E foi aberto o inquérito número 1361 de novembro de 2018. E como foi um caso atípico, né? O que na verdade o TSE queria? Caçar o meu mandato em 18 e entregar o Fernando Haddad, que é do time deles, a esquerda, do PT. Bem, eu fiquei sabendo dessa mecânica toda em 21, 3 anos depois, quando a Câmara dos Deputados discutia a implementação do voto impresso numa proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada Bia Kicis. O colegiado, os integrantes dessa comissão especial, votaram e por unanimidade foi aceito a busca junto à Polícia Federal desse inquérito
2018. Até aquele momento eu não conhecia esse decreto, não sabia que a minha eleição foi questionada junto ao TSE. Seria, né, usando o mesmo peso de 22, do Alexandre de Moraes, um ato atentatório à democracia, praticado pela ministra Rosa Weber. Pode continuar, tá? Bem, o que aconteceu? Os parlamentares, uns 30 aproximadamente, tiveram acesso a esse inquérito ostensivo, não tinha qualquer classificação. O que aconteceu logo depois? Houve uma reunião de embaixadores com o ministro Fachin, então presidente do TSE. Isso em 22. Ele reuniu com embaixadores e terminou essa reunião com embaixadores. Deixo claro que a política que trata com embaixadores é privativa, repito, privativa da República. O ministro Fachin não podia fazer aquela reunião. Ele atentou contra o Estado Democrático de Direito porque desobedeceu à Constituição. Mas terminou essa reunião com embaixadores falando o quê? Tão logo o resultado das eleições seja apresentado junto pelo TSE, vocês, chefes de Estado, devem reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Eu vi aquilo, tem certeza que o Lula vai ganhar, que deve reconhecer imediatamente o ganhador das eleições, e nós sabemos que ele foi advogado do MST e foi colocado lá pelo PT. Bem, 2 meses depois, reuni-me com embaixadores e mostrei esse inquérito 1361 de 2018. Inclusive, convidei para essa reunião o ministro-presidente do TSE, Fachin. Ele não foi. Bem, continuando. As eleições vieram. Tá? Esse inquérito sempre bate nele, mas a imprensa nunca se preocupou com ele. Que interessa para nós. Ele tem centenas de páginas. Para 3 interessa. Por que eu não posso falar dessas 3 páginas? Porque tão logo eu mostrei para os embaixadores esse inquérito, o senhor Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Ele gosta muito de inquérito secreto. Mais um que não foi do tempo dele, que ele classificou como sequestro. Que se mostrar essas 3 páginas para vocês caem para trás. Vocês caem para trás. Desnuda todo o sistema eleitoral brasileiro. Não posso falar nada sobre essas 3 páginas, gostaria de falar, porque senão posso ser preso antes de embarcar no avião aqui em Passo Fundo. Bem, as eleições de 22, teve a parte da população que ficou indignada. Não aceitava o resultado das eleições, porque tinha algo, segundo eles, algo anormal. Bem, tudo isso aconteceu, teve aquele pessoal acampado em frente aos quartéis, juntamente com o comandante de força, permitimos que é o lugar mais seguro para eles ficarem, do que ficar acampado em outro local, e daí, dia 30 de dezembro eu saí do Brasil, e dia 8 de janeiro aconteceu o 8 de janeiro. Esse 8 de janeiro, tá? O quebra-quebra todo aconteceu depois do almoço, bem antes do pessoal acampado lá na esplanada dos ministérios. Deixo claro que no dia 5 e 6 praticamente não existia mais acampamento em Brasília. Foi feita uma força especial por parte da esquerda para convocar pessoas para ir a Brasília protestar. Todo mundo sabia do que estava acontecendo. Deixo claro, os 3 comandantes de força do Lula, eu nomeei 2 no meu governo. O terceiro da Marinha foi no governo do Lula. Foi a pedido do Lula. Ou seja, 8 dias de governo. No dia 8 de janeiro pela manhã, Lula, com teu coração muito grande, gosta muito de pobre, ele foi ver uma catástrofe em Araraquara, ocorrido em 29 de dezembro. Ou seja, algo aconteceu 10 dias antes, domingo de Araraquara. Foi para sair da cena do crime, talvez orientado pelo Geraldo Alckmin. Então, tudo aconteceu. Mas, nós requisitamos, os parlamentares, né, não sou parlamentar, através de colegas nossos, por ocasião de CPMI, etc., as fitas do Ministério da Justiça do dia 8. O que o então ministro Flávio Dino respondeu? Não temos mais. As fitas foram apagadas. Olha, se o golpe é do Bolsonaro, por que não mostrar as fitas? Mais ainda, logo depois aconteceu aquilo tudo, a imprensa faz a fita de um homem, meio magro, de uns 60 quilos talvez, com cabelo colado, né, meio moreno, derrubando um relógio com uma camisa estampada, a minha cara, Jair Bolsonaro. E daí mostrava esse mesmo cara com um extintor de incêndio tentando quebrar uma filmadora lá, tá ok? Bem. E falou que não tinha mais vídeo sobre o assunto. O Lula falou que não existia mais nada, a exemplo da justiça, não tinha mais nada. Só existia a fitazinha para realmente permitir, em especial a TV Globo, mostrar o tempo todo que o cara estava quebrando era o simpático a Jair Bolsonaro. Bem, poucas semanas depois, o Lula estava fora do Brasil e defendeu pela primeira vez que o comércio entre o BRICS tinha que ser feito em moeda chinesa e não em dólar. Coincidentemente ou não, 2 ou 3 dias depois, a TV CNN, que a gente sabe que é muito governista, tão quanto a Globo, mostrou imagens do general G. Dias, o carregador de marinha Dilma Rousseff, tá, passeando entre terríveis terroristas dentro do palácio. Começou a mudar um pouco a situação, mas as imagens não sensibilizou o senhor ministro Alexandre de Moraes, que continuou perseguindo esses próprios coitados, dona de casa, entre outros, né, e punindo com penas de 14 e 17 anos. A senhora do batom, com 2 filhos pequenos, abaixo de 5 anos, segundo ele, o batom era explosivo. E também foram condenados por tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Nenhuma arma de fogo ou branca foi apreendida. Pegaram um cara com estilingue com algumas bolinhas de gude. Quanto à Polícia Federal, ela é a Polícia Federal do Alexandre de Moraes.
Eu não comparo com o resto da Polícia Federal. Fazem, segundo áudios vazados, o que o Alexandre de Moraes bem entende fazer nesses inquéritos. As 800 páginas de indiciamento, a última palavra agora coube ao grande jurista Ives Gandra, onde ele falou que não encontrou nada ali, encontrou quase 100 vezes a palavra possivelmente. Em crime, você não pode acusar alguém possivelmente, ou ele matou ou não matou. E possivelmente não é nada conclusivo. A última agora, a delação, a gente não sabe se é delação ou colaboração, porque não temos acesso ao inquérito. Então a gente está indiciado sem ter acesso ao inquérito. O Cid vive conversando, não conversando por que é, mas convocado pelo próprio Alexandre de Moraes para fazer acertos no inquérito. Por que pode fazer acertos? Porque são secretos, são confidenciais. Eles mudam, como o próprio ministro, instrutor do Alexandre de Moraes, disse, o Vieira, disse para o Tagliaferro. Então é isso que está acontecendo. Outra coisa, não entra por mérito, né? Se houve tentativa ou não. Impedidos de qualquer recurso junto ao TSE, se existiria outra maneira de nós questionarmos a questão legal. E conversei com os comandantes de força. E o próprio depoimento do comandante do Exército, ele falou que foi conversado comigo, hipóteses de GLO, defesa, sítio e intervenção federal. Eu te pergunto, isso está previsto na Constituição? Tá. É crime? Não é. Outra coisa que vocês da imprensa não têm. Cadê a minuta do golpe? Vocês não têm. Vocês não apresentaram. Apresente a tal da minuta de golpe, baseada na Constituição, que eu quero ver do que trata essa minuta de golpe. Eu quero ver os considerandos da minuta de golpe. Por que eu quero ver? O que aconteceu durante as eleições? Por exemplo, Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 22. Como? Durante o período eleitoral, me proibiu mostrar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular para tomar cervejinha. Proibiu mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. E proibiu mostrar as imagens de Lula junto a ditadores aqui da América do Sul e Central. Proibiu que eu mostrasse imagens do 7 de setembro. Proibiu que eu mostrasse imagens do discurso da ONU. Da minha ida no velório e sepultamento da Rainha Elizabeth. Até a semana o TCU falou que não teve nenhum gasto abusivo. Eu e minha esposa estivemos lá. O que ela representava para o mundo e para o Reino Unido, praticamente o mundo todo esteve lá, estive presente. E fizemos a nossa parte, representando o Brasil, nos finais aí da senhora Rainha. E mais uma coisa, uma campanha com dinheiro do TSE, massiva, junto aos jovens, 16 e 17 anos, para tirar título. Ele não fez a campanha entre os mais idosos para renovar o título. É a garotada mais jovem, 3/4, vota no PT. Foram pouco mais de 4 milhões de jovens que tiraram o título. Patrocinado pela milícia digital, paga pelo TSE. A Mindway e a Choquei. Desses 4 milhões, então, 3/4, 1 milhão de votos para mim, se bem que eu acho que foi menos, mas vamos falar que 1 milhão de votos para mim, 3 para o Lula, 2 milhões de votos. Só aí a diferença das eleições. E mais ainda, dezenas de urnas na região amazônica, 300 de média para Lula, 0 votos para mim. E mais ainda, Bahia especial. As eleições acabaram próximo de meia-noite. Atraso, especial segundo turno, só tem 2 candidatos para votar, rapidamente. Então por que foi tão complacente com o horário de votação? Questionamos isso. Porque quem está votando nesses grotões do Nordeste até meia-noite não é para pagar ninguém para isso. E por volta de metade dos mensagens são indicados pela CUT. 1/4 indicado pela Associação de Professores. E o 1/4 restante, o povo de maneira geral. É justo se votar até meia-noite? O pessoal atrasou na fila? O mesário ficou esperando até meia-noite? Ou ficou votando? Se você for fazer análise desses votos nesses locais, você tem um número atípico. Mas está aí um breve retrato do que aconteceu. Ou seja, quer esconder o inquérito 13.6/2018 e quer calar a boca do povo brasileiro para não do sistema eleitoral. Eu acredito na máquina, não acredito nos programadores. E por que essa pressão toda? Prendendo gente, arrebentando, ameaçando de prisão o tempo todo, inclusive a mim, sobre o que aconteceu de 22, especial, das eleições, segundo turno de 22, para cá. Querem me prender? Qual foi o crime que eu cometi? Reunir-se com embaixadores? Lula se reuniu no Morro do Alemão com líderes comunitários que são eleitos pelo tráfico sem problema nenhum. Resumindo, Lula reuniu-se com traficantes no Morro do Alemão, sem problema nenhum. Comigo, reunir-se com embaixadores é crime. A outra, essa foi o motivo de uma inelegibilidade minha por reunir-se com embaixadores. Abuso de poder político. Abuso de poder político, você ganha voto. Eu ganhei um voto com embaixador. Algum embaixador tirou título de eleitor do Brasil para votar em mim? A outra inelegibilidade. Abuso de poder econômico. 7 de setembro. Acabou o 7 de setembro em Brasília, deixei minha faixa ali com alguém. E lá tinha, acredito, por volta de 1 milhão de pessoas na esplanada. Imagens foram proibidas de ser mostradas pelo Alexandre de Moraes. E conversei com aquele 1 milhão de pessoas aproximadamente que estava lá. O carro de som que usei foi pago pelo pastor Silas Malafaia. Não teve nenhum centavo meu, nenhum centavo envolvido nisso. É justa essa condenação de inelegibilidade por abuso de poder econômico? Acredito que não. Agora, em primeira mão para você, vamos falar que pelo segundo dia consecutivo, a imprensa chamada Globo me acusa de lavar R$900 mil. Já dei uma resposta ontem, hoje eles voltaram a carga, e eu agora estou desafiando a Globo. Parabéns a você, ao vivo aqui. Tá me ouvindo?
tá? E fico aberto a pergunta de você logo depois. Desafio a Globo, a equipe de jornalista toda, a me inquirir, programa ao vivo, que gravada não fala, tá? Ao vivo. E mais ainda, eu falei aqui desse vídeo, que vai daqui a pouco, que essa equipe de interrogadores ali, Mira Leitão, aquela turma toda, né? Possam convidar para estar do lado deles o presidente da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e também o Fábio Shor, que é o dono desses inquéritos do 8, do golpe de 22. E eu não levo nem advogado comigo, vou sozinho debater com eles aqui. Agora, eles levem as 3 páginas do inquérito de 2018, porque a Polícia Federal, quando vazou agora esse contrato de uma reforma na minha casa, R$900 mil, que eu paguei em Pix, tá tudo legal e tá declarado no imposto de renda, tá? Eu quero que eles levem essas 3 páginas que estavam na minha mesa, que a PF pegou da minha mesa no PL e vazou o contrato. Vazem essas 3 páginas. Qualquer pessoa precisa ter conhecimento de quase nada. Um pouquinho de bom senso, vão ver o que aconteceu nas eleições de 2018. Golpe.